Mulheres e Sindicalismo, uma história de luta e resistência, por Ana Carolina Lobo. As mulheres sempre enfrentaram dificuldades para existir e resistir, desde as coisas mais ínfimas às mais importantes. Quando pensamos no trabalho e na dimensão que ele ocupa em nossas vidas, como atividade que produz e reproduz a existência, considero aqui não apenas o trabalho produtivo e remunerado, mas também o invisível trabalho doméstico. As mulheres seguiram e seguem durante séculos, sendo exploradas em suas próprias casas e depois, com o nascimento do capitalismo e advento da produção industrial, nas fábricas. Mulheres, homens e crianças trabalhavam à exaustão em jornadas de 12, 13, 14 até 16 horas por dia, recebendo o mínimo e em condições insalubres e, no caso de mulheres e meninas, sendo assediadas e muitas vezes violentadas nos locais de trabalho. E tanta exploração, como não podia deixar de ser, gerou revolta e reação. E em 1910, ocorreu a segunda Conferência das Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca, sob a liderança da socialista alemã Clara Zetkin, na qual foi aprovada a criação do Dia Internacional das Mulheres como um momento para organizar as lutas das mulheres do mundo todo. Foi aprovada ainda a luta por assistência social para mulheres trabalhadoras e seus filhos, creches públicas, alimentação gratuita e de qualidade nas instituições de educação públicas, igualdade de tratamento para mães solteiras, entre diversos outros temas que afetavam as trabalhadoras da época e seguem atuais até hoje. No ano seguinte, 1911, quando foi celebrado o primeiro Dia Internacional da Mulher, mais de 1 milhão de mulheres foram às ruas da Alemanha reivindicando igualdade social e política. Na Rússia, czaristas, movimentos de mulheres trabalhadoras que sofriam com a fome e a Primeira Guerra Mundial, fecharam fábricas e foram às ruas por pão e paz. Em fevereiro de 1917. Corajosas enfrentaram até os soldados, pedindo que não atirassem e chamando-os para se juntar a elas, lembrando-os de que também eram trabalhadores. As operárias constituíam a maior parcela da mão de obra russa, a qual os patrões davam preferência por considerá-las mais dóceis e fáceis de serem exploradas. Mas elas se organizaram e foram a força motriz do movimento que culminou com a Revolução de Outubro. Por toda a Europa e, posteriormente, na América do Norte, movimentos reivindicando condições dignas de trabalho para as mulheres foram sendo construídos. No Brasil, não foi diferente. Mesmo antes da década de 1930, quando ocorreu nosso processo de industrialização de forma considerada tardia em relação a outros países, mulheres tecelãs promoviam, já em 1907, a greve dos 600 têxteis na cidade de Jundiaí, São Paulo, lutando pela jornada de 8 horas e por melhores condições de trabalho. As mulheres eram maioria na indústria têxtil. Jornais da década de 1930 mencionam a existência de associações femininas, as quais, infelizmente, não nomeiam que lutaram pelo direito de voto contra a participação brasileira na guerra, e sabemos ainda da criação de um comitê da mulher trabalhadora, cujas representantes leram em comício, nas ruas do Rio de Janeiro, um manifesto contra o fascismo em 1934. Uma das diferenças notáveis da luta das mulheres é que ela não ocorria apenas pelo seu gênero ou mesmo categoria profissional, mas também por suas famílias. Foram ativas em movimentos de trabalhadores predominantemente ou exclusivamente masculinos, como o dos mineiros na cidade de Lafayette, em Minas Gerais, em 1949, numa greve que durou 37 dias e na qual as mulheres esposas desses trabalhadores compunham comissões de vigilância, ajudavam a impedir que furassem a greve e conversavam com a população buscando apoio. Na greve dos ferroviários do Rio de Janeiro, também no ano de 1949, tomaram e ocuparam trens para impedi-los de sair. Prenderam maquinistas e deitaram-se nas ferrovias, levando inclusive suas crianças.
Os movimentos de mulheres foram ativos na redemocratização brasileira e muitas foram dirigentes sindicais. Lutas que o espaço deste artigo jamais conseguiria contar, pois são muitas. A história tem sido, na maioria das vezes, contada pelos vencedores e por aqueles que detêm poder econômico e político. E como esses vencedores ainda são, em sua maioria, homens, se só olharmos sua versão, pensaremos que, durante todos esses séculos e mesmo milênios, mulheres foram seres passivos que se deixaram ser conduzidos. Definitivamente não. As mulheres sempre resistiram, sempre se organizaram com os instrumentais que estavam disponíveis a elas, inclusive nos sindicatos, para fazer o enfrentamento e buscar melhoria de condições de existência. E é necessário que conheçamos seus nomes, suas histórias e honremos essas memórias de tantas mulheres que por vezes deram seu sangue literalmente por uma realidade mais justa para todas. Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Rosa Bittencourt, Alice Tibiriçá, Ana Montenegro, Angelina Gonçalves, Margarida Maria Alves, mulheres que não podem ser esquecidas. No nosso recorte específico do judiciário, atualmente as mulheres representam 59% da força de trabalho de servidoras e servidores, mas não estão representadas na mesma medida nas organizações sindicais. Essa contradição leva a um problema complexo. A servidora vê uma maioria de homens na representação sindical, falando de coisas que muitas vezes não se encaixam em seu universo e não se reconhece, portanto, não se aproxima do movimento, o que retroalimenta essa dificuldade. Lamentável é constatar que, em pleno século XXI, as mulheres ainda encontram barreiras para participar do movimento sindical. Porém, cresce também a consciência e a percepção do que nos afasta dos espaços de decisão e poder. Nossas duplas e triplas jornadas, a falta de espaços que acolham mulheres mães, a jornada exaustiva de reuniões em horários desgastantes, a truculência de muitos colegas homens. Mas as mulheres estão abrindo caminho. Delas virá uma mudança. Não se dará nenhum passo atrás. E nós construiremos a mudança que o movimento sindical precisa, fazendo por nossas mãos tudo o que a nós diz respeito. Ana Carolina Lobo é pedagoga no Tribunal de Justiça de Pernambuco, sindicalista Sindijude Pernambuco, FENAJUDE, feminista e mãe de uma menina de 8 anos para quem busca construir um mundo melhor e mais justo com as mulheres.